Fala Tricolor! Nesse vídeo eu vou listar os 5 jogos mais emocionantes do Fluminense em 2023. Eu começo a lista com o 5-1 no Evon. Meus amigos, esse jogo me deixou louco da cabeça. No primeiro foi bem equilibrado, diria até que o Evon foi melhor. O Flu abriu o placar com o Cano, mas o Evon empatou com Beltran. Porém no segundo tempo o Flu voltou melhor graças à bronca que o Diniz deu. Time já começou na envolvência, na toqueira. O Ganso bugou o software da defesa do Evon, com um passe que ninguém entendeu, e Samuel Xavier recebeu sozinho, cruzou para o Cano, e ele deixou mais um. Aí o jogador do Evon foi expulso e virou bagunça, já que o Fluminense atropelou o Evon depois disso. O Arias fez o terceiro, o Cano marcou o quarto chegando ao hat-trick, e nos acréscimos o Arias marcou o quinto. Essa foi a maior goleada que o River Plate sofreu na história da Libertadores. Dando prosseguimento à nossa lista, tem o 4-1 da final do Carioca. Meu amigo, esse jogo foi insano de verdade. Depois de perder o jogo de ida da final por 2-0, o Fluminense precisava vencer por 3 gols de diferença para ser campeão. Foi nesse jogo que o Fluminense mostrou que vale a pena acreditar. O Flu começou o jogo vibrando e sufocou os caras, o Alexander botou uma bola na trave, o Cano arriscou de longe, mas não deu em nada. Foi aí que surgiu o talento do M12 que pisou, girou e chutou na bochecha da rede. Meu irmão, eu juro que na hora nem acreditei que aquele gol aconteceu de tão bonito que foi. Não demorou muito e Flu já ampliou o placar com Cano. Com isso o Flu já havia empatado o placar agregado, e o primeiro tempo terminou 2-0. No segundo tempo o time do Flamengo saiu mais para o jogo e deu trabalho para o Fábio. Mas ele deu conta e logo em seguida teve um pênalti para o Flu. Cano cobrou, o Santos defendeu, os flamenguistas comemoraram, mas o Cano pegou o rebote e acabou com a alegria deles. E para fechar pelo lado do Flu, Alexander pegou um rebote de frente e não perdoou. Ainda teve um gol do Flamengo no fim, mas já era tarde demais. O placar terminou em 4-1. Continuando, vem Fluminense e Olímpia no Paraguai. Após vencer o jogo de ida por 2-0, o Flu só precisava de um empate para se classificar. Podia até perder por um gol de diferença. No caldeirão do Defensores del Chaco, nós vimos o Olímpia mostrar a sua força pelo alto. Se não fosse o Fábio, talvez teríamos saído atrás no placar. Mas depois da pressão inicial o Flu conseguiu sair para o jogo, e depois de uma bela jogada feita por André, Kenaldinho lança para o JK bater para o gol com tanta ignorância, que o goleiro não teve a menor chance. Com esse gol o tricolor dava uma esfriada no caldeirão do Olímpia. Porém no fim do primeiro tempo, após um chute que desviou na marcação, o Olímpia empatou a partida. Voltaram para o segundo tempo com toda a vontade, mas mesmo assim não conseguiram fazer mais gols, e em um contra-ataque do Flu, o jogador do Olímpia foi expulso. A partir daí o Flu controlou a partida até o final, depois da bela jogada do Urso que chutou na trave, o carrasco do Olímpia. Cano empurrou para o fundo da rede. E já no final da partida o Cano tirou do goleiro e bateu para sacramentar a vitória do Flusão no Paraguai. Agora chegou a hora de falar de um duelo que quase me fez infartar. Fluminense e Internacional pela semifinal da Libertadores. A respeito do duelo contra o Internacional na Libertadores, eu quero falar do jogo do Beira-Rio, porque eu tenho certeza que essa foi uma das partidas mais emocionantes que já vi na minha vida. Após um empate em 2-2 no jogo de ida no Maracanã, o Flu ia para o Beira-Rio precisando vencer para se classificar, mas o Inter também precisava da vitória, já que um outro empate levava a partida para os pênaltis. Então o jogo já começou pegando fogo, com o Inter marcando o Flu no campo de ataque. A forma como o jogo começou, tudo se desenhava para um massacre do Inter, que abriu o placar cedo depois de um escanteio na área, e uma falha da defesa do Flu. O jogo seguia e o Flu não conseguia esboçar nenhuma reação. Veio o segundo tempo, o Flu melhorou com a entrada do Urso, mas mesmo assim não conseguia criar grandes chances. E nesse tempo o Inter criou chances para matar a partida. O Valência perdeu 2 gols de cara. Primeiro a de cabeça que ele inacreditavelmente conseguiu errar o gol, e depois ele recebeu uma bola, e ficou cara a cara com o Fábio, mas não conseguiu marcar. Foi aí então que o Flu renasceu, e após um passe do Cano, o Urso tocou por cobertura sem chance para o goleiro.
O jogo parecia se encaminhar para os pênaltis, mas aí apareceu ele, o carrasco de todos, que após o corta-luz do Urso, bateu no cantinho sem chances para o goleiro. A partida terminava em 2-1, e o Flu conseguia uma virada histórica, em pleno Beira-Rio lotado. E para fechar a lista, eu tenho que falar da final da Libertadores, onde após um jogo cheio de emoções, enfim o Fluminense se sagrou campeão. 4 de novembro de 2023, um dia histórico. Nesse dia nada mais importava para nós tricolores, além da vitória na final. O jogo começou e a tensão era enorme. Dentro de campo podia-se ver um pouco da ansiedade dos jogadores. O Cano tentou um chute de fora da área e mandou na lateral. A cada lance do Fluminense no ataque, a torcida ficava louca imaginando que sairia o gol. Depois de uma bela jogada pelo lado esquerdo, Kenaldinho foi no fundo e cruzou para o homem deixar o dele na final. Cano é o nome da emoção. Esse gol diminuiu a tensão da torcida que já estava bem mais calma do que no início da partida. Veio o segundo tempo, e o Fluminense começava a ser pressionado pelo Boca. Tiveram alguns lances perigosos, mas nada que o Fábio não pudesse segurar. Porém nos 72 minutos, saiu o gol do Boca. Naquele momento a tensão voltava e o desespero tomava conta. Vendo o jogo eu senti um medo no lance que o Merentiel chutou de fora da área, mas graças a Deus foi só um susto. O Diogo Barbosa teve a chance de se consagrar nos últimos minutos, mas não aproveitou. Mas na prorrogação, quando a tensão tomava conta de nós, Diogo Barbosa levantou para Kenaldinho, que ajeitou para o Urso marcar um golaço. A profecia do Diniz se cumpriu. Dom Kennedy decidiu. Mesmo o Boca tentando, no final não deu para eles, e o Fluminense foi campeão da América dentro do Maracanã, curando o trauma de 2008. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like para ajudar o canal a crescer, e deixe o seu comentário sobre o que achou do vídeo. Isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e saudações tricolores.